Vocês estão felizes? Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A minha esposa estava ministrando aqui agora o ofertório. E meu filhinho estava aqui também. Ele não fica lá no Poeminhas. Obrigado, irmão. Ele não fica no Poeminhas de Taubaté e aqui parece que ele vai ficar. Tomara que fique. Ele ficava antes de fazer 2 anos, lá só pode a partir dos 2 anos. Aqui também? Aí a hora que ele podia ficar, ele não queria mais ficar. Mas gente, voltando aqui a falar do GC, eu sou fruto de um GC. Eu fui 3 meses em um GC antes de vir para a igreja. Porque alguns de vocês podem ter nascido numa família cristã, mas eu não. Então assim, eu tinha certo preconceito com a igreja, né? Não sei, eu acho que é normal as pessoas que não nos conhecem, de repente, ter um preconceito conosco, né? Então, à medida que o tempo vai passando, a gente vai entendendo e vai discernindo. E um amigo meu, o Tomás, falou: cara, vem aqui na minha casa, vai rolar uma oração hoje aqui. Eu falei: cara, será que eu vou? Eu conhecia ele, falei: cara, o Tomás eu conheço, ele não vai colocar eu numa furada, né, cara? Ele não vai colocar eu num rolê nada a ver, ele vai colocar eu num rolê legal. Vamos lá. Aí cheguei na casa dele lá, e eu tinha o hábito de rezar na minha casa, porque eu era católico. Eu ia pouco à igreja, mas eu era católico, então eu tinha o hábito de rezar em casa. Eu sempre acendia uma velinha, rezava lá um Pai Nosso, uma Ave Maria, e de boa. Aí o Tomás falou: vem numa oração aqui em casa. Aí eu fui, peguei uma velinha, pus no bolso. Cheguei lá no GC, falei: mano, trouxe aí para nós acender. E esse cara que andava comigo, o Tomás, cara, a gente era amigo assim de muito tempo, de longa data. E a gente fazia várias bagunças aí na rua aí. E um desses rolês que a gente fazia era falar de Deus. No meio da loucura que a gente vivia, a gente falava de Deus. Usando droga e tal, a gente entrava nos papos de Deus. Então eu sempre tive, de alguma maneira, eu sempre queria estar com o meu coração conectado com o coração de Deus. Eu sempre sentia falta de alguma coisa. E aí, cara, quando eu comecei a frequentar o GC, o Espírito Santo começou a falar comigo ali. Então, eu acredito que a porta de entrada, às vezes, para muitas pessoas que não querem vir até a igreja, é ir até a tua casa. Eles não vão conhecer a Poema, eles conhecem o João, a Maria, o José. Então nós carregamos a palavra de Deus que eles estão lendo agora. Então, se essa igreja aqui não está lotada, a culpa é nossa. Porque nós somos uma Bíblia que as pessoas estão lendo. Se as pessoas não estão vendo Cristo em nós, elas não vão querer vir para cá. Elas não vão querer frequentar o nosso GC. A grande chave para nós lotarmos as igrejas é chamar Jesus para dentro delas. Quando Jesus está dentro das nossas igrejas ficam cheias, repletas. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Se eu estou com o coração cheio de Deus, por onde eu passar, as pessoas vão falar: cara, eu preciso disso aí que você tem. O Tomás, esse cara que me convidou para ir no GC, nós trabalhávamos juntos. Então, eu já tinha uma certa intimidade com ele. E eu conheci minha esposa lá também, no mesmo trabalho. Mas nós não tínhamos, nós nunca tínhamos namorado, nunca tínhamos tido nenhum tipo de relacionamento a não ser profissional ali na empresa. Mas quando eu saí dessa empresa, quando eu voltei, eu já voltei transformado. Na minha primeira passagem lá, eu era um cara segundo o padrão do mundo. E depois, quando eu voltei, eu era um cara que já fazia 2 anos que estava andando com Cristo. Eu nem precisei convidá-la. Ela falou: cara, eu quero ir na igreja que você vai. E depois de praticamente aí 1 ano que ela estava frequentando a nossa igreja, eu falei: cara, eu acho que eu vou tentar alguma coisa com essa mulher aí, cara. Eu era solteiro, ela também. E aí, para a honra e glória de Jesus, nós nos casamos. Vamos fazer 12 anos de casado agora esse ano.
E o Davi, o nosso filhinho, está ali, que vai fazer 3 anos. Então, como o GC transformou a minha vida, cara? Eu chegava no GC, fumava maconha, ia para o GC. Na porta de casa tinha um bar que eu frequentava. Aí eu andava com essa Bíblia aqui, porque no primeiro GC que eu fui, eu pedi uma Bíblia para esse meu amigo Tomás. Falei, cara, se você vai me convidar para começar a frequentar essa igreja, eu quero que você me dê uma Bíblia. Eu não sei que Bíblia comprar, não entendo as Bíblias, porque às vezes eu vejo, vou na casa de alguém, está aberta a Bíblia lá, e eu leio, está umas linguagens estranhas, assim, eu não consigo entender a Bíblia, cara. Me dá uma Bíblia. Aí ele deu essa Bíblia aqui para mim, só que como eu bebia com os caras na frente do bar de casa, eu falei, cara, fica ruim na quarta-feira, que está tendo jogo ali, eu saí aqui, os caras venham saindo de moto com a Bíblia na mão, né? Eu colocava a Bíblia assim na cintura, Bud, jogava a camiseta por cima e ia pro GC. Chegava lá, Deus falava comigo poderosamente, assim, eu comecei a realmente ser tocado por Deus. E o pai do Tomás, cara, esse meu amigo, ele ficava assim, atrás do GC, o GC rolando ali, ele ficava assim, atrás do GC, assim, ó. Ele ficava andando atrás do GC. Acabava o GC, ele fazia assim para mim, ó. Porque tinha uma mesa de bilhar lá, no quintal da casa deles, e ele me convidava para jogar um bilhar depois e tomar uma cerveja. Grandão, ele é baixinho assim. Grandão, vamos tomar uma? Jogar um bilharzinho? Falava, chama ele de tio até hoje. Ô tio, demorou, vamos lá. Aí os caras do GC ali, eu jogando bilhar aqui, tomando cerveja com ele. E nunca, cara, um cara do GC veio me confrontar e falar, ô irmão, você está escandalizando a gente. Só tinha doido nesse GC, cara, só tinha maluco. Era um GC com uns 15 caras. 15 caras malucos, eu conheci alguns caras. Tinha traficante no GC. Tinha playboy no GC. Isso foi numa quarta-feira, né, que eu fui a primeira vez. Na sexta-feira, anterior a essa quarta, eu estava num bar lá em Taubaté. Aí passou um amigo que estava no GC na quarta-feira, que eu não sabia que ele ia nesse grupo, nem sabia da existência. Eu fiquei sabendo nessa quarta-feira que eu fui. O amigo falou assim para mim, cara, você tem um papel aí? Papel para quem é usuário de droga é cocaína. Você tem um papel aí? Eu falei, não tenho, cara. Ele até ia vir comigo hoje aqui, o Nilo. Vou queimar você, Nilinho. E aí, cara, cheguei lá, ele estava lá no GC. Aí ele me chamou de canto assim e falou, Brunão, perdão, cara. Nossa, fui pedir droga para você, eu nem sabia que você estava buscando a Deus. Eu falei, não estava, é meu primeiro dia aqui. Ele falou, não, eu já estou vindo um pouco. Então eu falei, você tem que parar. Então, cara, graças a Deus o Nilo está lá com a gente hoje. Tem uma empresa com mais de 80 funcionários, casado, pai de 2 filhos. Cara, Deus é poderoso para completar a obra que Ele começou na sua vida, amém? Então, você que não vai num GC, vá no GC, cara. Vá no GC. GC não é lugar de ficar julgando as pessoas. GC não é lugar de eu ficar medindo as pessoas. O GC é lugar onde eu preciso derramar a palavra de Deus, cara. GC é o lugar onde eu preciso transbordar o amor de Deus nas pessoas. É ali no seu GC que você vai ser auxiliado, que você vai ser ajudado, que você vai auxiliar, que você vai ajudar. É ali no seu GC, na sua família espiritual, aquela pessoa que de repente tem um problema financeiro, você pode ali colaborar. Aquela pessoa que está passando por uma dificuldade, está precisando de uma oração, você pode ir lá e orar. Então, o GC é esse lugar para ser família, amém? Os caras trouxeram um café para mim aqui, eu vou tomar um cafezinho. Eu estou alguns dias fazendo um jejum de café, vou quebrar aqui agora para a honra e glória de Jesus. Obrigado, Senhor. Esse é do bom. Estou treinado já, meu paladar já está treinado. O paladar, gente, não retrocede. É isso que é ruim de você tomar café bom, cara. Eu queria estar tomando qualquer tipo de café até hoje e não ter experimentado esses bons aqui, né? Porque agora é só dos bons que a gente quer tomar. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para parecer que nós é crente. Em Romanos, no capítulo 12.
Vocês trouxeram sua Bíblia? Então abram suas Bíblias. Ó, essa aqui é poderosa. Essa aqui você pode expulsar demônio com essa Bíblia. Se o demônio quiser sair, você joga na cabeça dele. Romanos capítulo 12. Nossa, ficar abrindo a Bíblia toda hora digital dá uma preguiça às vezes de abrir a Bíblia no papel, que eu estou meio perdido às vezes no papel. 16 anos de crente, e às vezes eu falo, não, agora eu vou usar mais a Bíblia de papel agora, porque eu estava ficando preguiçoso de ler a Bíblia de papel. Muito mais rápido você buscar os endereços ali na Bíblia. Então, gente, Romanos capítulo 12, vamos começar no versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, Pai, que o Teu Espírito de revelação esteja sobre mim, Senhor. Pai, em nome de Jesus, me usa aqui nessa noite, Pai. Por a Tua enorme graça e misericórdia, fala conosco nessa noite, Senhor Jesus. Toca os nossos corações. Amém. Meus irmãos, então o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos Romanos. Ele está escrevendo essa carta, ele está lá em Corinto, mas ele já está escrevendo para a igreja de Roma. E ele está falando assim para a igreja de Roma: eu suplico a vocês que vocês se entreguem como sacrifício vivo a Deus. Esse é o sacrifício aceitável a Deus, e esse é o culto racional de vocês. Então assim, o que é culto racional? É o que eu tenho que fazer com a minha mente. E eu sei na minha mente que eu preciso entregar o meu corpo, porque essa é a vontade de Deus, para que o meu corpo faça as vontades de Deus. Toda transformação ela começa no espírito, e depois ela vem para a mente, que é a alma, e no final ela tem um domínio sobre o nosso corpo. Então não é o nosso corpo que diz para a nossa alma: não peca, não peca mais. É o Espírito que diz para a nossa alma, e a nossa alma comanda o nosso corpo. A nossa mente comanda o nosso corpo. A palavra de Deus diz que Cristo é o cabeça, e Ele comanda o nosso corpo, o seu corpo, que é a igreja. Então, como nós entendemos que a vontade do Espírito, eu quando estava indo lá nesse GC, e os caras me perguntavam assim: Bruno, você quer parar de fumar maconha? Eu falava para os caras: não quero. Os caras: tá bom. Então a hora que o Espírito Santo tocar na sua vida, Ele vai te libertar. Ah, vai, tá bom, se Ele quiser falar comigo, tudo bem. Mas eu não quero. Porque o meu padrão, se a gente for ler aqui o versículo 2, está dizendo assim: não se amolde ao padrão do mundo. Porque no padrão do mundo é normal você usar droga. Não para todo mundo, obviamente, mas para mim era. No padrão das pessoas que eu convivia era. Então eu estava moldado ao padrão de quem? Eu estava moldado ao padrão do mundo. Se eu estou moldado ao padrão do mundo, eu faço as coisas que agrada o mundo. Então tudo aquilo que é normal para eles, eu fazia. Agora, quando o Espírito de Deus testificou com o meu espírito, aí começou a acender uma luzinha, e aquilo começou a falar na minha mente, para a minha alma: cara, você precisa parar. E foi tão instantâneo que quando o Espírito falou para mim que eu precisava parar de fumar maconha, eu parei de fumar maconha assim, instantaneamente. Eu nunca mais fumei. E eu lembro que eu fui num lugar onde os caras fumavam lá direto, os meus amigos, e eu tive lá, e os caras lá enrolando um baseadinho lá e tal, acenderam, chegou na minha vez, eu peguei e passei para o lado, ninguém falou nada. Falei: caramba, ninguém nem vai falar: ô, fuma aí e tal, você não vai fumar? Não, ninguém falou nada. Passei, deu a volta, chegou em mim de novo, eu passei de novo, ninguém falou nada. Eu falei: caramba, Jesus, obrigado, pelo menos não tem que ficar dando justificativo para ninguém. Por que você não vai beber hoje? Por que você não vai fumar hoje? Cara, eu fiquei tão de boa.
Cara, eu subi na minha moto, fui embora para minha casa, eu falei, Deus, que bom, cara, que eu tô liberto. Que bom que eu fiz isso assim meio que nem um teste, sabe? Mas eu estava assim tão firme que eu falei, Deus, obrigado. E aí por outras vezes, por outras ocasiões, eu falei assim, acho que eu vou lá colar com os caras. Mas aí eu fui perdendo também a vontade de colar com esses caras. E eu lembro que eu fui mais uma vez assim, ou duas, também não fumei, estive lá com os caras. Aí um amigo meu me ligou na época, falou assim, Bruno, cara, tem uns investigadores aí da Polícia Civil de Taubaté, que são meus amigos, e os caras descreveram você para mim, cara. Suas características, sua moto, o lugar onde vocês ficam lá, você está sempre de mochila. Os caras estão achando que você está traficando. Então qualquer hora, cara, pode ser que os caras te dêem um grampo aí, te levem para dar um rolê, vão fazer umas perguntas para você. Cara, para mim que já não estava muito interessado mais em fumar maconha, foi o ápice para falar, cara, nem vou voltar mais ali. Nunca mais eu fui lá. Larguei, abandonei, graças a Deus. Mas existiam várias e várias outras coisas que o Espírito Santo precisava fazer na minha vida ainda. Porque eu tinha passado 23 anos sendo moldado pelo padrão do mundo. Então, a maconha, a cocaína e várias outras coisas, o Senhor tirou sim da minha vida, é rápido. E aí eu falei, Deus, nossa, foi tão rápido, cara. Tudo aquilo que o Senhor tinha para fazer na minha vida foi tão rápido. Deus falou, calma, tem mais coisa ainda que eu quero conversar com você, eu te conheço. Agora a gente vai começar um alinhamento de caráter. E eu falei, tá bom, né? Então beleza. Então, às vezes as pessoas, elas começam a vir na igreja e falam assim, cara, eu acho que eu não sou crente, eu não nasci para isso. Porque eu tenho um pecado, eu não consigo largar. Eu não consigo abandonar. Agora eu digo para vocês, há quanto tempo vocês estão alimentando a carne de vocês? E em quanto tempo vocês esperam que o Senhor liberte vocês? Comigo, em relação às drogas, foi instantaneamente, mas em outras coisas demorou, até para que eu tivesse consciência de que aquilo é errado. Porque à medida que eu fui lendo as Escrituras, à medida que eu fui lendo, a palavra de Deus foi entrando, então eu fui entendendo, o Espírito foi convencendo a minha alma de que algumas coisas eram pecado. Então, no nível de ignorância, ao modo que você vai convertendo para sabedoria, para entendimento, e aí sim você vai discernir que aquilo é errado, para que então depois você possa deixar. Se você não tem um diagnóstico, você não consegue tratar. Então eu comecei dessa maneira, eu comecei a falar, Deus, o que é certo, o que é errado, faz na minha vida. Tem uma história de um esquimó que ele promovia brigas de cachorro. E ele tinha um cachorro branco e um cachorro preto, e ele levava esses cachorros e as pessoas apostavam quem que ia ganhar. E ele também apostava. Ele apostava no branco, era um cachorro preto, um cachorro branco. Ele apostava no branco, o branco ganhava. Tinha dia que ele apostava no preto, o preto ia lá e ganhava. Ele apostava no preto, o preto ganhava. Apostava no branco, o branco ganhava. Aí o pessoal perguntou para ele, cara, como é que você sabe qual cachorro que vai ganhar? Ele fala assim, porque durante a semana toda, o que vai perder, eu não dou comida para ele. O que vai ganhar se alimenta normal. Então na hora da rinha, na hora da briga, eu sei quem é que vai vencer. Então é isso. É o padrão do mundo e o padrão do Espírito de Deus guerreando entre nós. Quem é que vai vencer? Aquele que nós alimentarmos mais. Eu estou passando a semana inteira alimentando o padrão do mundo, o padrão da carne. No momento da aprovação vai acontecer o quê? O mundo vai ganhar. Eu estou alimentando o Espírito a semana toda.
sendo alimentado pela palavra, fugindo ali da aparência do mal realmente ali, buscando a Deus, chega no momento da aprovação, vai acontecer o quê? Eu vou sair vitorioso. O reino de Deus é dos violentos, a palavra de Deus diz. Tem hora que você precisa ganhar a sua batalha pela violência, cara. Você precisa levar o seu corpo a fazer a vontade de Deus. Então, em todo esse trajeto aqui, eu estou entregando o meu corpo como sacrifício a Deus. O que é isso? O meu corpo agora é escravo de Cristo. Então ele só faz as coisas do padrão do céu, no padrão do reino de Deus, e não mais no padrão do mundo. Então a palavra de Deus diz assim: aquele que mente, não minta mais. Aquele que rouba, não roube mais. Aí tem sempre alguém que fala: não, mas eu não faço isso. Ah, mas eu também não faço aquilo. O jovem rico uma vez falou isso aí para Jesus: não, mas eu não faço isso, cara. Aquilo lá eu também não faço. Mas Jesus falou: mas então. Ele falou: Jesus, eu quero herdar o reino do céu. O que eu tenho que fazer? Jesus falou: cara, você tem que ajudar as pessoas, você tem que orar. E tudo ele fazia. Aí Jesus chegou e falou assim para ele: então tá bom, então você dá tudo que você tem e me segue. Cara, Jesus falou isso aí para pouquíssimas pessoas. Até o gadareno, aquele endemoniado, não sei se você lembra dessa passagem, falou: Jesus, eu quero te seguir. Ele falou: não, fica aí. Mas para o jovem rico ele falou: vem e me segue. Cara, ele falou isso aí apenas para 12 homens. E o jovem rico tinha recebido esse convite. Ele falou: não, não vou. Então às vezes pode ter alguém aqui que falou assim: ah não, problema com droga eu não tenho, cara. Droga, bebida, nossa, Deus me livre. Sexo, nossa, não estou fazendo nem com a minha esposa. Tem que fazer, irmão. A esposa tem que fazer. Então, irmão, a santidade começa na onde? Com o toque do Espírito. Se o Espírito de Deus não te convencer, você não vai conseguir mudar, cara. Então você precisa comer da palavra de Deus para que você entenda qual é a vontade de Deus e assim tenha a mente transformada. Porque com os olhos, com os óculos que eu enxergo, essa é a minha realidade. Então eu usava os óculos do mundo. Então eu enxergava as coisas no padrão do mundo. Quem usa um óculos cor-de-rosa vai enxergar tudo com amor. Quem usa um óculos trincado começa a já enxergar as coisas turvas. Não tem visão plena. Quem está com o óculos embaçado não consegue enxergar na plenitude. Às vezes tropeça. Às vezes esbarra em alguém. Você está me entendendo ou não? Tem gente que tem óculos do religioso. Como é que é o óculos do religioso? Ele é aquele óculos que sempre mede as outras pessoas. Ele está sempre medindo alguém. Nunca ninguém está na estatura, numa boa estatura. Está sempre a quem deveria estar. Ah, aquele irmão é bênção, mas esse irmão que usa o óculos da religiosidade é como se ele tivesse um voodoo na mão e ele está praticando feitiçaria, espetando agulha nas costas desse irmão. Nossa, mas esse irmão é bênção, mas vai lá, põe uma agulha nas costas do irmão. Ele está praticando uma macumbaria gospel. Deus não nos chamou para ser religiosos, amém? Deus nos chamou para sermos semelhantes a Ele. A palavra Cristo significa pequenos cristos, cristão. A palavra cristão significa pequenos cristos. Então, todo mundo, se você é um cristão, você deveria se parecer com Cristo. Você deveria estar vivendo o padrão do reino do céu, amém? Então o Senhor nos chamou para termos uma lente cristalina, para que nós possamos enxergar o quanto o verde é verde, quanto o azul é azul, o quanto o mar é bonito, quanto a criação dele é perfeita. O Senhor nos chamou para termos os olhos de contemplação, porque
Quando Deus criou o homem, o Éden já estava todo pronto. Deus criou o homem no 6º dia. E falou: cara, vai aí, contempla comigo. Governa sobre tudo isso que eu estou dando. Deus entregou tudo isso na mão do homem e foi descansar. Mas Deus não estava cansado. Deus não criou o mundo em 6 dias, no 7º. Nossa, mas deu um trabalho isso aqui. Eu vou descansar agora. Não foi isso que aconteceu. Essa palavra descanso é contemplação. Então Deus quer nos dar olhos de contemplação. E contemplar o quê? As obras das mãos de Deus, que agora Ele também está nos usando para fazer. Porque os anjos falavam o quê? Santo, 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 os anjos, os serafins voando em cima do trono de Deus, falando: santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória. Cara, ele está contemplando a santidade de Deus e dizendo: toda a terra está cheia da tua glória. Você consegue enxergar toda a glória de Deus na terra? Sim ou não? Certo ou errado? Tem aquele meme, né, que fala assim: o pastor, certo ou errado? Aí o cara, certo. Aí o pastor, errado. Aí o cara fica com cara de palhaço. Aí ninguém responde. Certo ou errado? Aí o cara fica assim: vou responder que é certo, que é errado. Certo. Não, pastor, errado. Aí o cara, nossa. Ô gente, a terra está cheia da glória de Deus. Se nós tivermos a visão de Deus, nós vamos enxergar a glória de Deus em toda a terra. Ah não, mas você viu que os Estados Unidos bombardeou o Iraque? Cara, e da onde que isso ofuscou a glória de Deus? Não, mas agora o anticristo, olha, está vindo outra pandemia aí, já me falaram. Eu sigo um Instagram de conspiração, está vindo uma pandemia 10 vezes pior. Amém, não vai ofuscar a glória de Deus. Não, porque agora eu vi que o novo Papa, tinha uns caras falando que o novo Papa ia ser negão. Aí levantaram um cara branco, aí falaram: confundiu a lei da conspiração. Nossa, eu estava esperando um negão lá, agora veio um americano. Caramba. Então, meus irmãos, nosso foco não tem que estar nessas coisas. Nosso foco tem que estar na onde? Na glória de Deus que está por toda a terra. Mateus 6, 22, 23. Abra aí para vocês lerem comigo. Vou tomar meu café, senão vai esfriar. Vou esperar os irmãos ruins de endereço. Mateus capítulo 6. Vocês estão entendendo? Certo ou errado? Só vou usar essa aí agora. Estou louco para alguém responder o contrário, para falar errado. Mateus 6, 22, 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, quão grandes trevas são. É o que eu estava falando aqui sobre como nós enxergamos as coisas. Meus irmãos, qual óculos nós temos usado? O óculos do religioso? O óculos embaçado? Ah, eu não sei o que eu devo fazer agora. O óculos quebrado, não estou enxergando quase nada. Está até me dando dor de cabeça a maneira que eu enxergo. Tem gente que usa um óculos tão quebrado que ele só traz dor de cabeça, ele só tem dor de cabeça. Ele tropeça nas pessoas, esbarra nas pessoas. Ele traz um desgoverno sobre a vida dele e sobre a vida das pessoas que estão ao redor. É muito ruim, né, cara, quando você está andando ao lado de pessoas que não governam a própria vida e acaba esbarrando na sua.
Você está lá de boa na sua mão, dirigindo o seu carro, aí vem um cego lá e enfia o carro dentro do seu carro. Cara, você estava fazendo tudo certo. Nós temos a Proada lá em Taubaté, que é uma clínica de recuperação, onde nós tratamos lá os dependentes químicos. E nós tratamos também os codependentes. Quem são os codependentes? Os familiares. Um cara desse desgovernado tem mais 10, 12 pessoas sofrendo junto com ele. Então nós precisamos ir lá trocar as lentes desse cara, colocar uma lente cristalina nos olhos dele para que ele consiga enxergar o mundo da maneira que Deus criou e ele seja resetado. Agora, meus irmãos, se eu estou convidando vocês aqui até a mente de Cristo, eu quero perguntar para vocês agora: quem moldou a mente de vocês? Quantos por cento, qual a porcentagem de mundo tem dentro da sua mente? Qual a porcentagem do reino de Deus está dentro da sua mente? A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 9 que se o sangue de bodes era poderoso para purificar pecados, quanto mais o sangue de Cristo, que lava a nossa mente dos atos que nos levam à morte. Então, naqueles rituais antigos do Antigo Testamento, eram usados sacrifícios de animais, e aquele sangue daqueles animais purificavam as pessoas. Quanto mais o sangue de Cristo, que lava a nossa mente. Meus irmãos, quem tem moldado a sua mente? A televisão. Sabe aquele olhar fatalista de, não tem mais jeito, cara. Nossa, o mundo está acabando, é a terceira guerra mundial, está vindo uma pandemia, e isso e aquilo. Nossa, eu preciso pagar o aluguel, ainda não tenho dinheiro. Meu irmão, não pensa em guerra, não pensa em pandemia, não pensa em caos, desgoverno. O Senhor tem uma provisão para você, amém? O Senhor tem uma provisão para você. A palavra de Deus diz o quê? Pode a mãe esquecer o seu filho, de amamentar o seu filho? Pode acontecer. A Hannah, a esposa do Israel, que está me acompanhando hoje aqui, trabalhou no hospital bastante tempo ali, de Taubaté, e muitas mamães deixavam lá os seus filhos, né, Hannah? Às vezes acabava de nascer e já entregava para adoção. Não, nem quero ver. Às vezes alguém pode pensar, nossa, mas que absurdo isso. O Senhor diz, cara, uma mãe pode esquecer de amamentar o seu filho, mas eu, o Senhor, jamais me esquecerei de cada um de vocês. Então nós começamos a entender que Deus responde às nossas orações antes mesmo de nós termos pedido. Cara, é tão doido isso, cara. Essa semana eu tive umas 3 notícias ruins. E aí vem aquele balde de água fria e logo você tem que fazer o quê? Levar sua mente cativa a Cristo. Aí a sua mente já vai cativa a Cristo, você começa a lembrar das promessas e fala, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque nós não podemos esquecer das promessas, cara. Porque se a nossa lente, se a nossa mente, ela não consegue, e ela não vai conseguir, tá, gente? Enxergar o tamanho das promessas que Deus tem para nós. Porque nós vamos olhar as circunstâncias, nós vamos dizer, não é possível, cara. Eu estou olhando as circunstâncias, é impossível que Deus complete a obra dele na minha vida. Mas eu quero dizer para vocês, não cabe no nosso entendimento o tamanho do poder de Deus. Efésios 3:20 diz assim, anota aí para você não esquecer, para você ler depois. Efésios 3:20, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o poder dele que habita em nós. Então é o poder dele, não tem nada a ver comigo. Meus irmãos, é impossível que eu consiga carregar na minha mente
A minha mente ela é limitada. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Deus é muito grande, cara, para entrar 100% no nosso cérebro. Então vem alguma notícia ruim e a gente já se abala. Muitos momentos nós somos frouxos, cabeçudos. Nós temos que entender o quê? Aquele que prometeu é fiel para cumprir, porque não é filho do homem para que minta. Amém? Meus irmãos, esses dias eu estava conversando com uns caras sobre um relógio. Nós estávamos falando de relógio lá. Eu falei, nossa, relógio é legal e tal. Aí eu mostrei um relógio para uma roda de amigos ali. Os caras, nossa, esse relógio é muito legal. Aí beleza. Aí passou, sei lá, uma semana, 2. Eu estou assim no aniversário de um amigo. Eu falei, vou embora. Ele falou, peraí. Aí ele chegou pertinho de mim assim, estava com a mão no moletom, aquele moletom que tem um bolso aqui na frente assim. Ele estava com a mão dentro do moletom e começou a conversar comigo. Ele falou, cara, Deus pediu para eu te entregar uma coisa, que era minha, mas ele falou, agora não é mais sua, agora você vai ter que entregar para o Bruno. E ele entregou uma palavra de revelação sobre a minha vida, que eu falei, meu Deus, como que eu vou viver isso, cara? E ele falando e eu só pensando assim, cara, é impossível eu fazer isso se Deus não estiver comigo. É impossível. Cara, daí falou, eu queria te semear algo. A hora que ele tirou do bolso o relógio, cara, e entregou na minha mão, eu sou difícil ficar sem palavras. Era o relógio que eu tinha falado para os caras. Na verdade, era um relógio acima daquele que eu tinha falado para os caras. Era da mesma marca, esse relógio que eu estou usando hoje. Então toda hora que eu olho para o relógio, eu lembro das promessas que Deus tem na minha vida. Eu falo, Deus, não é um relógio comum. Deus tocou no coração da única pessoa, cara, que eu nem sabia que tinha esse relógio. E esse cara não estava na mesa lá comigo, falando sobre o relógio que eu gostaria de ter algum dia. Então foram tantas coisas assim, singulares. Deus nunca tinha feito isso comigo, gente. Usou a única pessoa que eu conhecia que tinha esse relógio e entregou uma palavra para mim que é impossível de ser vivida, Bud, se Deus não for na frente, cara. É impossível. É impossível. Eu não sou capaz de viver aquilo. Então, se eu não posso enxergar com os olhos naturais, eu tenho que estar sempre um passo à frente, pensando, não, o Senhor vai fazer alguma coisa agora. Agora é a hora que o Senhor vai vir e vai intervir. Em 1 Pedro, no capítulo 4, diz assim, portanto, uma vez que Cristo sofreu no corpo, armem-se vocês também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu no corpo, guardou-se do pecado, para que no tempo que lhe resta, não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Então Cristo entregou o próprio corpo, e é o convite que ele fez, o apóstolo Paulo fez para nós em Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Então eu preciso ter o meu corpo entregue ao pecado, entregue a Deus, para que eu não viva no pecado. Então se eu entrego o meu corpo às vontades de Cristo, eu fujo da aparência do mal. Agora, irmãos, eu já caminho com Deus há um tempinho razoável aí para discernir algumas coisas e para ver algumas coisas. Alguns de vocês pode ser que não estejam aqui no ano que vem, na semana que vem, sei lá. Eu já caminhei, vocês já devem estar dando falta de algumas pessoas que caminhavam com vocês, agora não caminham mais. Cara, eu já caminhei com muitas pessoas já. Se todas as pessoas que tivessem entrado na Poema Taubaté e estivessem permanecido até hoje, cara, a gente ia ter que estar pregando lá no Joaquinzão, que é o nosso estádio lá da cidade, que cabe, sei lá, umas 10 mil pessoas. Era pra gente estar lá já. Mas sabe, gente, tem pessoas que não suportam o processo
da troca de mentalidade do mundo para a mentalidade de Cristo. Então ele não consegue viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque ele saiu antes. Vocês imaginam que isso aqui fosse uma sala de cinema? Nós estamos aqui assistindo um filme de 2 horas. Só que daí quando deu 1 hora, o filme estava chato pra caramba. Um monte de gente saiu, eu também saí. Falei, esse filme está muito chato, cara. Deixa eu sair daqui, pelo amor de Deus. Filme horroroso. Aí chega 2 horas, acaba o filme. Quem ficou até o final sai ali e encontra com a gente que foi embora. Aí quem ficou até o final fala assim: meu, que filme foi esse, cara? O melhor filme da minha vida. Meu Deus, que filme foi esse, cara? Meu Deus, que filme animal, que legal. Aí eu que saí pergunto assim para a pessoa: nossa, mas você viu qual filme? Não, o que estava passando. Não, eu também estava aí, eu saí fora, estava muito ruim, cara. Não, mas você assistiu quanto tempo? Eu falei, assisti uma hora do filme, eu assisti. Não aguentei mais. Você assistiu tudo? Ele falou, cara, é o melhor filme que eu já vi na minha vida. Quando deu 1h05, tudo mudou. Cara, quando deu 1h05, deu uma reviravolta, aconteceu isso, isso, isso. Cara, o melhor filme, você perdeu. Aí eu vou ficar com que cara? Eu vou ficar com a mesma cara do cara que responde certo e o pastor fala que é errado. Eu falo, meu Deus, sério? O filme foi bom? Foi bom. Gente, essas são as pessoas que saíram antes do final. Meu, mas minha vida está difícil, eu não sei o que eu faço. Nossa, eu vou desistir, não vou mais na Poema, vou largar a mão. Vai lá, cara, você vai perder a melhor parte. Vai ver os outros irmãos vencer lá de fora. Eu chamei pessoas, cara, para ir comigo para a igreja há 16 anos atrás. E essas pessoas não vieram. E elas começaram a assistir o filme da minha vida, cara. Viram eu largando o álcool, a bebida, as drogas. Viram eu casando com a minha esposa. Viram eu me tornar um empresário. Viram eu fazendo novas amizades. Viram eu sendo consagrado a pastor. E eles assistiram, cara. E eles viram e estão falando assim: meu Deus, cara, Deus tinha um plano para mim também. Tem pessoas de 15, 16 anos que estão vindo para a igreja agora. O ano passado eu batizei um amigo que há 15 anos eu falava de Jesus para ele. Então teve esse delay aí. Mas há 15 anos eu falei assim: cara, eu conheci uma pessoa, Jesus, você precisa desse cara. Esse cara vai mudar a sua vida. Ah, legal, Brunão. Legal, vai na fé lá. Vai lá. Vai lá que eu já estou indo. Aí demorou um pouquinho. Então, meus irmãos, você não precisa ficar preocupado com quem não está aqui. Deus tem uma obra na sua vida. E Ele precisa completar isso. Então, quando você está lá, de boa, e o pecado vem, você fala, opa, Deus tem um plano na minha vida, eu não posso. Isso aqui é distração. Porque se tem uma coisa que a nossa mente gosta é de distração. Ah, eu vou ler a Bíblia ou vou mexer no celular? Ah, vou mexer no celular. Eu vou na igreja ou eu vou assistir Netflix? Ah, vou assistir Netflix. Botou o pé para fora, está fazendo 15 graus. Ah, não, hoje está frio, hoje não dá. Saiu de casa, está calor. Nossa, hoje está muito quente. A igreja, deixa eu ver. Ah, aqui não tem ar-condicionado ainda. A igreja não tem ar-condicionado, não vou na igreja. Ah, eu ia no GC, mas aí, cara, quer saber? Eu vou ficar aqui em casa aqui assistindo uma série. Muitos de nós sabemos mais de série do que da palavra de Deus. Meu irmão, não tem como você viver as promessas. Eu pergunto de uma passagem da Bíblia, você não sabe. Mas se eu perguntar de uma série do Netflix, você sabe do começo ao fim, assistiu a trilogia. Ah não, porque dia tal vai lançar mais uma temporada. Você sabe de tudo que acontece. Meu irmão, com essa lente você não vai viver nada. Você sabe mais das coisas do mundo que das coisas de Deus. Você sabe da próxima pandemia que vai vir, mas você não sabe quando vai vir o próximo derramamento do Espírito.
Você não tem a capacidade de colocar teu espírito submisso a Deus, a tua alma submissa a Deus, para você discernir as estações. Está mais preocupado com a conta do dia 10 do que com o que Deus pode fazer na sua vida. Você passa pelas pessoas, você deixa de falar com elas, porque você está distraído com seus problemas. Isso não é ter a mente de Cristo, cara. O reino de Deus, ele é paz, justiça e prosperidade. Se nós não estamos vivendo essas três coisas, nossa mente ainda não está alinhada com a mente de Cristo. Quando eu falo prosperidade, eu não falo riqueza. Eu falo de contentamento, eu falo de se tornar uma pessoa satisfeita. O apóstolo Paulo falou, cara, eu já sei o que é passar necessidade, eu sei que é ter abundância, mas tudo bem, eu já estou acostumado em tudo. Se a gente falar que o reino de Deus é prosperidade e falando que prosperidade é riqueza, a gente vai falar que o apóstolo Paulo não era homem de Deus. É como se só as pessoas que tivessem dinheiro fossem abençoadas por Deus. Você ali que passa uma certa dificuldade ali para honrar os seus compromissos, para pagar o seu boleto ali, aí Deus não é com você. Ô gente, Deus nunca falou isso. Para ou continua? Certo ou errado? Vou ter que fazer mais algumas perguntas aqui para ver se alguém responde. Ninguém vai responder mais nada das minhas perguntas agora. Ô, gente, a forma com que a gente pensa determina tudo na nossa vida. Quando eu era do mundo, eu falava assim, nunca que eu vou casar. Você é casado, irmão? Não? Falta 20 dias, vai casar? Olha que benção. Eu não tinha isso na minha cabeça no mundo. Eu falava, cara, casar pra quê? Sou louco? Não dá. Sai fora, nunca na minha vida. Ter filho? Tem gente que pensa assim, eu não vou ter filho porque o mundo está muito perigoso. É aquele cara que já pensa no mal. Aquele cara que não tem a mentalidade de Cristo. Ele só vê o mal. Ele não consegue enxergar que a glória de Deus está enchendo toda a terra. Ele só olha o mal. Eu não vou ter filho porque o mundo, olha só, estão doutrinando nossas crianças. O meu filho não vão doutrinar. Se depois que ele tiver idade ele quiser escolher o que ele quiser, amém. A palavra de Deus diz, ensinai a criança no caminho que ela deve andar, e ela não vai se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Isso é uma máxima, não quer dizer que seja 100%. Toda regra tem exceção. O que aconteceu com Satanás? Não dá para explicar, né? Ele quis se desviar, então assim, enfim. Mas gente, eu estou olhando para o lado bom da coisa. Então eu decidi casar, por quê? Porque eu comecei a ter a mente de Cristo. Falei, não, agora eu quero ter uma família. Eu aprendi com Deus que quer ter uma família, agora eu vou querer ter uma família para mim também. Eu vou querer ter filhos, nem sabia se eu podia. Eu falei, se Deus quiser dar, amém. Mas minha família vai ser eu e minha esposa. Aí foi do agrado de Deus me dar um filho. Não dá para você planejar ter um filho. Não, eu vou ter um filho. Não, se Deus quiser que eu tenha um filho, eu vou ter, né? E aí, o padrão de mente que eu tenho vai determinar com o que eu vou trabalhar. Se eu vou trabalhar, se eu não vou me tornar um vagabundo, ladrão. Quase que eu falo uma coisa aqui, meu Deus do céu. Ainda bem que eu segurei. Com quem que eu vou andar? Se eu vou ser gordinho, se eu vou ser magrinho. Tudo isso está aqui na minha mente. Com as pessoas que eu vou andar. Todo mundo que eu ando é magrinho. A hora que eu começar a chegar lá e ficar gordinho, os caras vão dar um toque e falar, mano, você não está comendo direito, cara. Você não está fazendo atividade física, né? Você fala, é verdade, preciso voltar. Então sua mentalidade está nisso. Com quem que você vai andar, o que você vai fazer. Aí eu estou gordinho, daí eu falo assim, não, agora eu vou fazer uma bariátrica. Então eu estou tentando resolver um problema que é na mente, eu estou tentando resolver no estômago. Agora eu vou tomar aquela canetinha lá que emagrece. O pessoal dá
põe aqui na barriga, dá um cliquezinho aqui, uma vez por semana, começa a ficar magrinho, começa a murchar. Mas se eu não mudar isso aqui, ó, a mente, o que vai acontecer? Eu vou voltar a ficar gordinho de novo. Eu tenho um cliente que ele fez bariátrica, ele era gordão, ele fez bariátrica, emagreceu, Abud, ficou fininho. Eu abraçava ele, eu estava dando quase 2 voltas no abraço, tão magro que ele ficou. Ele falou, agora eu sou triatleta, eu corro, pedalo, nado. Caramba, velho, que bênção. Eu falei, mano, engorda só um pouquinho, porque eu estou abraçando você, eu estou sentindo seu ossinho aqui das costas. Só um pouquinho. Ele falou, não, agora eu só vou ser magro para sempre. Aí eu fiquei um tempo sem ver ele. Cara, umas 2, 3 semanas atrás, ele foi lá no meu estabelecimento, a hora que eu vi ele, eu já estava chamando ele de Rafinha, já voltei a chamar ele de Rafão de novo, ele já chegou, grandão. Falei, caramba, falei, irmão, o que aconteceu? Ele falou, nossa, tive muito problema, cara. Comecei a comer as minhas emoções, voltei a ser o tamanho que eu era. Então, irmão, bariátrica, essa canetinha que emagrece, se for ali para dar um input na sua vida ali, e você transformar a sua mente, beleza. Seu médico te recomendou, teu psicólogo, teu nutricionista está te acompanhando, é válido. Agora, se você não mudar isso aqui, cara, vai ser determinante. Desde a hora que você sai para ir no supermercado ali, você já caiu na dieta, cara. Você vai casar, irmão, não leva chocolate para sua casa, hein? Cara, quando a gente vai fazer compra, vocês já moram juntos ou não? Não? Aí estão fazendo que nem crente, aí tá certo. Quando vocês entrarem para a casa de vocês vão fazer a primeira compra lá. Na primeira compra, vocês vão falar, não, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo outro, tal. Aí daqui a pouco já vai dar R$1.000. Fala, caramba, R$1.000 a minha primeira compra. Aí você tira tudo que é supérfluo, tudo que é porcariado de doce, tudo aquilo que engorda. Você vai ver que já vai cair já para uns R$500, R$600 a compra de vocês. E é o importante, é isso aí. Eu falo para a Alexa, minha esposa. Falo, Alexa, vai comprar um chocolatinho para nós. Porque quando eu quero comer um chocolate, eu vou lá e compro um pequenininho, vou lá, como, tá, estou satisfeito. Agora, se eu vou lá no supermercado e começo a comprar um monte de coisa, tá em casa eu não vou comer, gente. Porque tem uma coisa também que eu odeio, é desperdício. Então eu vou ter que comer. Certo ou não? Errado. Nossa, esse café aqui tá bom pra caramba. Vamos abrir em 2 Coríntios. Daqui a pouquinho eu tô acabando já. Vocês têm que falar assim, se vocês estivessem ganhando para falar, vocês falavam, né? Não estão ganhando nada, né? 2 Coríntios capítulo 10. Eu trouxe o Israel, a Hannah, minha esposa aqui. Eu falei que ia parar, ninguém dos 6-3 falou, tem que combinar com vocês? Você falou, mano? Tá bom, tá perdoado então. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 2 ao 5. Peço a vocês que quando eu estiver presente, não me obriguem a agir severamente, como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que vivemos segundo os padrões humanos ou mundanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Em outras versões, sofismas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Na Poema Taubaté os caras não põem não. Parabéns aos midianitas aí que estão colocando. Então, as armas de Deus, deixa eu ver aqui. Olha lá. Para destruir fortalezas. Em outras versões está sofismas.
O que é sofisma? Sofisma é rigidez mental. Sabe aquela pessoa que tem a mentalidade rígida? O que você fala para ela refuta? Irmão, eu fui na igreja, tive minha vida transformada. Fizeram uma lavagem cerebral na sua vida. Já refutou. E é verdade, fizeram uma lavagem, lavaram minha mente com o sangue de Cristo, lavaram. Mas o cara já refuta tudo que você fala para ele. Irmão, cara, se você for lá na igreja comigo, você pegar ali uns 2, 3 cultos, tenho certeza que Deus vai tocar na sua vida. Não. Irmão, seguinte, cara, se você investir o seu dinheiro assim assado, é capaz que você tenha um retorno melhor do que você está tendo onde você está investindo. Não. E tem cara que vai no nosso GC, e ele pede um conselho para você, já deve ter acontecido aqui com quem é líder. Ele pede um conselho, você dá o conselho para ele. Aí ele sai da tua casa e faz tudo ao contrário. Mas lá na sua casa ele falou, amém, cara, amém, amém. O cara senta comigo e fala, amém, pastor. Amém, não, é isso mesmo, pastor. Nossa, glória a Deus pela sua vida. Aí ele sai e faz tudo errado. Também refutou. Ali na minha frente ele falou amém, mas por trás ele refutou os meus conselhos. Cara, será que é hora? Será que você deve fazer isso? Tô vendo aí. Aí vai e faz ao contrário. Refutou. Então, essas fortalezas, não precisa colocar aqui não. Essas fortalezas que são os sofismas. Cara, como eu tinha sofisma na minha mente, cara. Porque eu fui criado numa família, cara, de 3 irmãos, 3 homens, eu sou o mais novo. Cara, e minha família não é uma família fácil de convívio. Então foi uma selva, cara. Quando você começa a viver na selva, você começa a desenvolver um monte de defesa, né? Na selva você precisa se defender, porque senão você está morto, cara. E essas defesas se tornaram sofismas, cara. Então eu me tornei um cara muito ignorante, um cara muito duro. Porque eu fui criado nessa família, então assim, muita aspereza. Meu pai é casado com a minha mãe, pela misericórdia de Deus, nunca divorciou. Mas eu nunca vi meu pai dar um beijo na minha mãe, cara. Eu nunca vi meu pai pegar na mão da minha mãe assim, e sair com ela para dar uma volta. Todos os lugares legais que a minha mãe conhece, fui eu que levei. Como é que um cara vendo isso vai casar, gente? Eu era grosso pra caramba em qualquer coisa. Eu era estúpido. Então o Senhor foi quebrando esses sofismas, essa rigidez mental. Eu entrei na igreja, tinha um monte de boboca lá, eu começava a olhar esses caras. Um monte de gente dando ouvido pra boboca lá, eu falava, caramba, esses caras aí, velho. Eu fui treinado na selva, eu vou atropelar esse cara. Eu vou engolir esse cara aí se ele vier pra cima de mim com esse papo furado. Sempre tem um espertão na igreja, né? O cara vê as ovelhinhas de Jesus tudo boazinha, tudo branquinho ali. Aí chega lá um lobo com pele de cordeiro e vai tentar enganar. Irmão, eu sinto o cheiro desses caras. Eu tenho um discernimento para achar esses caras assim, que eu sinto o cheiro de longe. O Israel tem também, às vezes eu falo pro céu, caramba, vamos ter que dar um enquadro nesse cara aí, qualquer hora vamos ter que dar uma enquadrada nele ali, porque esse cara não parece que está com boas intenções, não. Precisamos ter esse tipo de discernimento. Tem irmão que já está indo para cima da terceira mulher, já dentro da igreja, já namorou com uma, namorou com a outra, está indo para cima da terceira. Você falou, irmão, peraí, sangue de Jesus tem poder. Você é louco, cara. Vai fazer isso aí lá fora, aqui dentro não. Então o Senhor, Ele quebra os sofismas, mas Ele também, de alguma maneira, usou até isso lá do mundo, cara. Ele deu uma regulada assim em mim, deu uma equalizada ali no discernimento. Falou, cara, você tem um discernimento humano, deixa eu colocar aí o Espírito Santo e eu vou sintonizar ele segundo o Espírito. Irmão, sabe uma coisa que quebra fortaleza mental? Perdão. Porque parece que o perdão, você dá uma resetada, cara. Você vem para a igreja e começa a andar com Deus, e Deus começa a botar as pessoas que têm que pedir perdão. Aí você fala, nem a pau, jamais. Aí você não muda de vida. Mas aí quando você se humilha diante de Deus, você fala, tá bom, Deus. Deus começou a te apertar. Deus sabe apertar, irmão. Se você não quiser fazer a vontade dele, Ele sabe apertar você ao ponto de fazer você ir lá e falar com aquela pessoa.
Se você está falando, não, Deus, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Deus fala, Tem coisa que a gente fala na oração, canta nas músicas, que a gente acha que Deus não vai cobrar a gente, cara. Meu coração é teu. Deus fala, tá bom, pede perdão para aquela pessoa. Você fala, não, tô de boa. Então a gente começa a cantar umas coisas, achando que Deus não vai cobrar a gente. Deus vai te cobrar, cara. Ele vai te apertar em alguma coisa, vai te humilhar, te esmagar ao ponto de você falar, tá bom. Alguém que conhece a banda U2? Certo ou não? O Bonovox, cara, ele já cantava. Sabe da história do Bonovox? Ele cantava já, só que ele não tinha relacionamento com o pai dele. Era muito ruim, não sei, deu briga lá atrás. Ele chegou para o pai dele e falou assim, pai, eu queria te pedir perdão. E teve uma reconciliação assim animal do espírito, ele é cristão também. Teve uma reconciliação assim do espírito animal. E ele falou, Jesus pediu para eu vir pedir perdão para você. Cara, o Bonovox. E ele disse que depois daquele dia ele começou a cantar. E Deus tinha transformado a voz dele numa voz de tenor. Cara, o que tem a ver Deus mudar a sua voz porque você pediu perdão? Cara, porque nós somos espirituais, nós discernimos todas as coisas, cara, mas por ninguém somos discernidos. Existem coisas travadas na sua vida que não destrava por falta de perdão. Que a hora que você for falar, perdão, Senhor. Por quê? As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas são poderosas para destruir fortalezas. Uma das armas é o perdão. Parece que vai dar uma resetada, cara. Parece que você vai começar de novo. Nossa, agora sim, cara, eu tirei aquele peso lá, eu pedi perdão para fulano, para Beltrano. E a sua mente começa a ser transformada. Agora, para encerrar, eu quero ler com vocês Filipenses 4. Abram aí. Eu estou encerrando. Filipenses 4, versículos 6 e 8. Daqui a pouco os midianitas vão colocar aí, estão trabalhando ali, tenham calma. Amor, Davi ficou na salinha, olha que benção. Glória a Deus. Mudar para Caçapava? A minha esposa quer mudar para Caçapava. Caçapava é terra boa, né, gente? Glória a Deus. Toda Caçapava está cheia da glória de Deus. Para de reclamar de Caçapava, irmão. Caçapava está cheia da glória de Deus. Aonde você estiver, a glória de Deus vai te acompanhar, cara. Você tem o poder de mudar ambientes. Se você quiser, você tem o poder de mudar ambientes. Você chega lá na empresa, lá o ambiente lá do Satanás. Você chega lá, os caras falam, nossa, esse cara tem alguma coisa diferente. É capaz que eles te expulsem de lá, mas que você vai mudar o ambiente lá, você vai. Se eles não quiserem mudança também, você vai mudar outro lugar. Você sai fora. Filipenses 4:6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês, os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, pensem nessas coisas. Essa semana eu recebi 3 notícias, cara, ruins. O que eu tive que fazer? Apresentar as minhas dificuldades a Deus. Uma oração, súplica, ação de graça. Oh Deus, o Senhor é poderoso, misericordioso. Jesus, o Senhor tem visto, o Senhor tem ouvido aí as notícias que têm chegado até a minha vida. Por favor, tenha misericórdia de mim. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai tomando meu coração.
Meus irmãos, como é que eu vou pregar uma mudança, como é que eu vou vir pregar para vocês mudança de mente? Vitória, porque isso aqui é vitória, cara. Você que queria uma palavra de vitória, isso aqui é palavra de vitória, porque a hora que sua mente virar uma chave, você vai ver a vitória de Deus chegar na sua casa. Não espera que Deus desça lá, ou mande um anjo na sua casa, sem você transformar a sua vida. Vem na campanha 7 dias, Deus vai dar o que você quer. Aqui não, cara, nós nunca pregamos isso. Deus fala, entrega o seu corpo como sacrifício vivo, e eu vou mudar a sua vida. Existem mendigos espirituais. Como que eu posso ter tudo que Deus tem para mim, sem eu dar nada para Ele em troca? Isso é um mendigo. O que você tem para dar para mim aí? Seu irmão, vai lá limpar o quintal de casa que eu te dou 100. Não, obrigado. É um mendigo. O que você pode me dar sem eu dar nada em troca para você? Deus quer a sua vida. Deus quer o seu corpo. Deus quer tudo que você tem. Deus quer a sua profissão. Deus quer as suas manhãs. Deus quer as suas tardes, as suas noites. Tudo que você fizer, façam para a glória de... Certo ou não? Certo. Aê, está aprovado. Glória a Deus, aplaude Jesus aí. Eu estou me esgoelando aqui, vocês não conseguem exaltar e glorificar o nome de Jesus, cara. Jesus quer a sua vida. Fura o olho do seu irmão aí que está do seu lado e fala assim, ó, cabeçudo. Fia os 2 dedos no olho dele assim, ó. Quem é esperto já defende. Fala, ô cabeçudo, Deus quer a sua vida, cara. Para Deus dar o que você quer, Ele precisa da sua vida. Ele precisa que você se entregue. Ó, irmão, não tem ninguém sentado perto de alguém, fura o olho dele ali. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, cara, que eu ouvi no ano passado. No dia 3 do mês 10, eu ouvi um homem de Deus falar assim para mim: calma. Eu anoto quando alguém vem profetizar alguma coisa sobre mim, eu anoto lá que a pessoa falou, coloco no meu bloco de notas. Ele falou assim: calma. Ele falou: Deus está trabalhando nos bastidores e cuidando de todas as coisas. Cara, você precisa crer que Deus está trabalhando mesmo quando você não está vendo. Deus está trabalhando nos bastidores. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Meus irmãos, Deus está trabalhando nos bastidores. Você nem imagina o que o Senhor Deus está fazendo, cara. Você fala: Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu das promessas que Ele tem para mim. Deus, eu estou morrendo tanto, Deus. Deus, o Senhor já me matou tanto. Eu não consigo ver, Senhor Jesus, as Tuas promessas. Deus, eu achei que eu ia viver isso mais cedo. Meus irmãos, não importa quanto tempo passou, Deus pode redimir todo o tempo. Faz 10 anos você está esperando, o Senhor pode fazer agora. O Senhor pode dar a vantagem para você nesses 10 anos que passou. Você nem vai lembrar desses 10 anos que se passaram. Gente, o Senhor pode redimir o tempo. Você falou: nossa, se eu tivesse ouvido essa palavra há 10 anos atrás, eu nem tinha me divorciado. Teve gente que divorciou porque tinha a mentalidade rígida, padrão do mundo. Teve gente que se drogou porque não tinha uma mentalidade padrão celestial. Nossa, Deus, eu nem teria brigado com os meus pais se eu tivesse tido uma mudança de mentalidade, se eu tivesse sofrido a metanoia de Deus, cara. Transformem a mente de vocês. Essa palavra original, transformem, no original é metanoia. Meta é dentro, acima. Noia é mente. Ou também metamorfo. Metamorfose é quando a lagarta se transforma em borboleta. Essa transformação.
Meus irmãos, você pode estar olhando aquela circunstância pode ser uma lagarta feia. E o processo da crisálida ali, aquele processo ali, onde faz aquele casulo, também é feio. Mas depois, quando passa o tempo, se transforma numa borboleta, cara. Meus irmãos, Deus te chamou e Ele quer completar a obra que Ele começou na sua vida, amém? Cara, quem quer ter a vida transformada, levanta a mão. Fala: Senhor, transforma a minha mente, Senhor. Eu quero ter uma mente parecida com a tua mente. Deus, eu quero ter a mente de Cristo. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que Deus pode recalcular a rota, não importa quanto tempo você andou fora. Deus pode recalcular a rota da sua vida, colocar você no destino novamente, colocar você no centro da vontade novamente. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus pode fazer. Deus quer trocar as lentes do seu óculos, quer colocar uma lente cristalina, para que você venha enxergar como o Senhor enxerga. Então, enquanto vocês adoram a Deus, orem a Deus para que Deus transforme a mente de vocês. Tira esse pensamento fatalista, que vai acontecer uma coisa ruim. Tem gente que não pode acontecer uma coisa boa, que ele fala: nossa, eu nem vou celebrar porque amanhã vai vir uma coisa ruim. Meu irmão, troca esse drive, cara. Se liberta desse pensamento, cara. Para de ter essa mentalidade que tudo vai dar ruim, tudo vai acontecer um final ruim, vai dar mal. E se hoje me tocas, amanhã eu preciso